Oi, gente, vamos voltar a falar então das propriedades agora, de propriedades específicas da matéria. Falei para vocês que a gente tem as propriedades físicas e as propriedades organoléticas. As propriedades organoléticas são aquelas que os nossos sentidos podem detectar: visão, audição, paladar, tato e olfato. Então essas são as propriedades organoléticas. A gente consegue detectar aquele elemento químico, aquela substância, a partir dos nossos sentidos. Se a gente chegar e sentir um odor ácido, ele é característico. A gente vai saber que aquela substância é ácida porque ela já tem aquele cheiro característico. Mas aí é claro que a gente não vai botar aquilo na boca, porque a gente já sentiu o cheiro, a gente já viu que aquele cheiro contém uma certa acidez, então eu não vou botar na boca para poder experimentar e comprovar que aquilo é ácido, né? Então a gente toma certos cuidados. Mas são propriedades específicas, a gente consegue diferenciar a matéria de acordo com essas propriedades, tá? E aí a gente vai falar das propriedades físicas. As propriedades físicas, elas podem ser o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, tenacidade e dureza. Por que eu já risquei aqui a densidade? Porque nós já falamos isso em sala de aula. A densidade, ela é uma relação entre a massa e o volume. Então a gente acha a densidade dividindo a quantidade de massa pela quantidade de volume. Vimos ainda, até dei o exemplo de que a água e o óleo. Por que sempre que eu misturo água e óleo, o óleo fica em cima e a água embaixo? Porque a densidade do óleo é menor do que a da água. Então ele tende a ficar em cima e a água embaixo por ser mais densa, tá? Então a gente já falou de densidade em aula, só para dar uma relembrada. E agora vamos nos destinar a estudar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Para a gente estudar o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente tem que entender que a matéria, ela tem 3 estados físicos. O que é isso? Toda matéria. Vamos dar o exemplo da água. A água, ela pode ser no estado sólido, líquido ou gasoso. Então a gente tem esses 3 estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Como a gente consegue diferenciar? O estado sólido, as partículas são mais juntas entre si e eles têm forma e volume definido. A água, essas partículas já estão mais afastadas e elas não têm forma e volume definido, pegando o volume e a forma a forma do ambiente onde ela vai ser. Então, se eu pegar uma garrafa d'água e colocar aquela água dentro, ela vai pegar a forma daquela garrafa. Já no estado gasoso, a gente não tem nem como definir essa forma. A forma realmente não tem definição, a gente não consegue ter essa estrutura. As partículas são muito afastadas e elas estão em muita agitação, então a gente não consegue definir o volume como no caso do líquido, tá legal? Então a gente tem esses 3 estados físicos da matéria e esses estados físicos eles podem alterar, eles mudam sem mudar a composição da matéria. Então a gente sabe que a água no estado sólido é o gelo, a água no estado líquido é a água normal, né, que a gente bebe, e no estado gasoso é o vapor d'água. Quando a gente põe uma água para ferver, que a gente vê aquela fumacinha saindo da chaleira, aquilo nada mais é do que o vapor da água. Então a gente precisa ter essa noção. Como é que ela muda? Quando a gente está no estado líquido e essa água, por exemplo, botei a água lá, o exemplo da chaleira novamente, botei a água no fogo, ela está recebendo calor, ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Nesse processo em que ela passa do estado líquido para o gasoso, recebe o nome de vaporização. A vaporização, por sua vez, ela pode ser de 2 tipos: ebulição ou evaporação. A ebulição, ela acontece de uma forma mais rápida e a evaporação é de uma forma mais lenta. Quando a gente coloca uma roupa no varal para secar, a gente coloca de dia, no final do dia, se um dia quente, ela vai estar seca. Por quê? Porque a água foi evaporando lentamente.
Já no processo de ebulição, esse processo é mais rápido, tá? E aí, o que que acontece? Então, eu estou aqui no estado líquido, botei água para ferver, botei lá no fogo, não, botei para ferver, botei o quê? Para receber calor. Então, ela vai passar para o estado gasoso, no processo de vaporização. Quando ela está no estado gasoso e volta para o estado líquido, ela sofre condensação, que também é conhecido como liquefação, tá bom? É aquele lance do ciclo da água, tá? A água ganha calor, evapora, depois que ela evapora, ela volta para o estado líquido, formando o quê? As nuvens. Então, quando ela volta para o estado líquido, é porque ela sofreu condensação. E quando a gente está no estado líquido e ela perde calor, por exemplo, botei água no freezer. Quando eu coloco ela no freezer, ela vai começar a perder calor para aquele ambiente. Então, ela vai passar para o estado sólido. Quando está no líquido e passa para o estado sólido, o nome que se dá, solidificação. Agora, quando ela está no sólido e volta para o líquido, é a fusão. Então, gente, o ponto de fusão, ele é determinado pelo quê? O ponto de fusão, ele é determinado pelo ponto, pela temperatura onde a água vai passar do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de fusão vai ser aquele ponto determinado em que a água está no estado líquido. Desculpa, e o ponto de ebulição é aquele que a água está no estado líquido e vai passar para o estado gasoso. A gente tem isso aqui determinado a nível do mar. Então, em Celsius a gente tem 0 graus Celsius para o ponto de fusão. Então, a 0 graus, a água, no caso, estava no estado sólido, ela volta para o estado líquido. E 100 graus Celsius é o ponto de quê? De ebulição, onde a água estava no estado gasoso e volta para o estado líquido. Então, o ponto de fusão é no 0 graus Celsius e o ponto de ebulição no 100 graus Celsius. Isso aqui considerando se fosse um termômetro, tá legal, galera? Então, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius, que é quando a água passa do estado... Na verdade, até evapora antes, mas esse é o ponto que a gente considera a nível do mar. E 0 graus Celsius, fusão. Ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Então, 0 fusão, 100 ebulição. Isso vai caracterizar o ponto em que uma substância vai evaporar, ou o ponto em que ela vai solidificar, ou vice-versa, ou passar do sólido para o líquido. Isso é de substância para substância. Então, varia de matéria para matéria. Por isso, é uma característica específica da matéria. Então, a gente tem ponto de fusão e ponto de ebulição, que podem determinar que tipo de substância é aquela. E aí, a gente vai falar agora... A gente falou que ainda tem a dureza. O que é essa dureza? A dureza é a capacidade de riscar. Se eu chegar para vocês aqui e escrever no quadro, o que está acontecendo com o meu giz? O meu giz, ele está ficando o quê? Cada vez mais gasto. Então, cada vez que eu vou utilizando o giz na lousa, ele vai ficando mais gasto. Por quê? A lousa, ela está riscando o giz. Ela é mais dura do que o giz. Então, o giz, ele consegue ser o quê? Riscado. Então, por isso, ele diminui o seu tamanho, tá? Então, a dureza é a capacidade de riscar uma determinada substância. A minha unha é mais dura do que o giz, então eu consigo riscar esse giz. Eu consigo riscar o giz aqui com a minha unha. Por quê? Porque a minha unha é mais dura do que o giz. Então, a dureza ela é determinada pela capacidade que ela tem de riscar ou de ser riscada. Na natureza,
A substância de maior dureza é o diamante. Ele consegue riscar todos os minerais, mas nenhum consegue riscá-lo. Então, daí a gente tem o diamante com maior dureza. Por quê? Ele tem a capacidade de riscar todos os outros minerais, mas ele não é riscado por nenhum deles. Então, é isso que determina a dureza de uma substância. Agora, dureza não pode ser confundido com resistência, tá? Porque se eu pegar um diamante, nada consegue riscá-lo, mas se eu derrubar, ele quebra. Então, ele é duro, mas ele não é resistente. Se eu pegar uma barra de ferro com diamante, eu vou conseguir riscar aquela barra de ferro. Mas se aquela barra de ferro cair, ela vai quebrar? Não, porque ela é resistente. Agora, o diamante é duro, mas quebra, tá? Então, a gente tem a diferença entre resistência e dureza. Galera, tranquilo? Então, a gente falou então das propriedades específicas, tanto organoléticas, quanto a gente falou das propriedades físicas. E aí, até a próxima aula. Gente, estudem, não marquem bobeira. Vocês sabem que isso não tem no livro, por isso eu mandei um textinho para vocês, um texto complementar para vocês lerem com atenção. Eu quero que vocês passem esse texto pro caderno, para quê? Para conforme vocês forem lendo e escrevendo, vocês vão fixando melhor esse conteúdo. Então, vocês têm material no caderno, revisem essa matéria que já foi dada no caderno. Essa parte de propriedades físicas, eu tinha falado de algumas, mas já complementei com algo novo, tá? Como vocês não têm essa parte da matéria no livro, eu mandei um texto complementar que tá aí na salinha de vocês, tá bom? Então, gente, vamos estudar, vamos fazer os exercícios e até a semana que vem. Um beijo, fiquem em casa, que o negócio não é brincadeira. Mas vamos ficar em casa e estudar. Até a próxima, galera!